Nesse momento nós vamos estar com a nossa lição, estamos estudando acerca da oração. Hoje vamos estar falando sobre a oração que Jesus ensinou. Vocês sabem qual é a oração que Jesus ensinou? Pai Nosso. O Pai Nosso, exatamente. Então, para hoje, o objetivo que nós temos para essa lição é saber, compreender os princípios de oração ensinados por Jesus na oração modelo descrita em Mateus capítulo 6, versos de 9 a 11. Aí você já deixa já a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 6, versos de 9 a 11. Também precisamos aqui em ações, né, o que podemos fazer aqui chamar Deus de nosso Pai. Hoje também vamos fazer o entendimento de iniciar nossas orações motivadas por amor e senso de temor, e também orar para que a vontade de Deus seja feita entre nós, assim como é feita nos céus, e também confiar em Deus para suprir a vida. Bom, o nosso texto de Mateus 6, de 9 a 11, tem por título a oração modelo. Deixa eu explicar uma coisinha aqui antes para vocês. Na oração chamada modelo ou oração dominical, Jesus não está ensinando o que orar. Jesus está ensinando como orar. Então, às vezes as pessoas pensam que é a repetição de tudo que está sendo dito aqui que deve ser levado em conta. Não, não é apenas isto. A questão aqui que deve ser levada em conta é o modo, a maneira como nós nos dirigimos a Deus. Então, o texto nosso diz o seguinte: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás nos céus, no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, nessa fala de Jesus aqui, ele inicia chamando a Deus de Pai. Veja, muitas orações, quando você vê nos Salmos, você vê se dirigir a Deus como Altíssimo, como o Deus Todo-Poderoso, né? Se refere a Deus numa ideia suprema e maravilhosa, né? Agora, só que Jesus, quando vai ensinar, ele ensina dizendo Pai. E essa paternidade tem muitas implicações para a gente aqui. Entender como era essa situação de entender Deus como Pai. Então, nessa oração modelo, a gente vai sair daqui pensando no nosso relacionamento de Deus como um pai. É o pai ideal. Talvez a sua experiência de pai não seja das melhores, mas quando a Bíblia aqui está citando o pai, é um pai ideal. E outra, ele fala que é o Pai nosso, não é o meu pai. Qual é a ideia aqui? É a ideia de coletivo. Deus é o nosso pai na ideia de criador, na ideia de cuidador, na ideia daquele que supre, daquele que protege, daquele que é responsável. Então, são essas características que a gente encontra em Deus como o Pai, o nosso Pai. Então, também se dirigimos a Ele com reverência. Tem na Bíblia, né, nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento com promessa é o quê? Honrar o pai e a mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, quando nos referimos a Deus como Pai, também existe essa condição de reverência diante dele. Também, aqui ele fala, Pai nosso que estás nos céus, né? Ele fala aqui, indicando para a gente essa situação de reverência a Deus. Aí ele fala, venha o teu reino, né? Antes de santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Também tem a ideia de quê? Da posição que Deus ocupa. Se ele tem um reino, é porque ele é rei.
E se ele é rei, nós somos seus súditos. Tá? Então é essa ideia colocada aqui para nós. Então a gente precisa entender que ele é rei e que nós somos seus súditos, e como os súditos estamos aqui dispostos a obedecê-lo. Essa é a ideia aqui. Então aqui também fala sobre essa soberania, como ele é rei. Então o rei, ele é soberano, ele tem todo o domínio, ok? E ainda nessa ideia também temos a ideia de dependência dele. Então são esses vieses que nós vamos estar aqui pensando. Os discípulos pediram que Jesus lhe ensinasse a orar. Isto não significa dizer que eles não soubessem como orar. Naquela época, todos os mestres ensinavam aos seus pupilos, aos seus discípulos, uma oração. E aí João Batista também tinha ensinado aos seus discípulos. Porém, os discípulos de Jesus se dirigem a ele pedindo: Senhor, ensina-nos a orar assim como João Batista ensinou aos seus discípulos. Então eles pedem isso aí, né? Então a gente vê qual foi então o significado do pedido deles. Era a ideia que a gente vai aqui, é a ideia que a gente vai ver aqui agora. A gente vai ver que dentro dessa oração modelo, Jesus passa para nós dimensões pelas quais nós precisamos aprender a orar. A gente vê aqui, dimensão primeira, recuperar a dimensão da paternidade de Deus e honrar o seu nome. O versículo-chave, ele nos diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, essa dimensão aqui de reconhecer Deus como Pai é saber se posicionar na questão da oração, entendendo que Ele é esse cuidador, Ele é o nosso Criador, Ele é aquele que conhece toda a nossa situação. A gente, quando pensa nessa questão da paternidade, a gente precisa entender como se dá essa dinâmica. Um pai e uma mãe conhece os filhos? Conhece. Conhece totalmente? Não. Mas Deus, sendo pai, sim. Percebe? Então, quando aqui se fala Deus como um pai, é sempre numa ideia mais superior à que nós temos aqui. Certo? Então, Deus como pai, ele é conhecedor de tudo. Então, o significado da expressão Pai Nosso é a ideia de que Deus é o nosso Pai, e isto implica que todos nós podemos nos aproximar confiantes no seu cuidado e amor. Então, Deus como Pai é aquele Pai que nos dá segurança. Quando nós nos dirigimos a Deus em oração como Pai, é nessa ideia de proteção. Você vê o Salmo: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, ou em tempos de angústia. Então essa ideia de proteção, de cuidado, porque a imagem aqui, que é feita da figura paterna, é a imagem daquele que está protegendo a sua família. Antigamente, nesse contexto aqui, os pais, ou o pai, ele era pai de muitos filhos. E era um sistema de patriarcado, onde o pai liderava, mantinha tudo e tinha ali toda a disposição, a segurança de seus filhos. E ao se dirigir a Deus como essa expressão de pai, significa que a gente está tendo esse cuidado dele. E também tem uma outra expressão que é colocada aqui: santificado seja o teu nome. Demonstra uma grande reverência pelo nome de Deus. O nome de Deus é um nome santo. Quando fala nome de Deus, o nome não é apenas a palavra Deus, tá? O nome aqui é a própria pessoa, é o próprio Deus. Então, quando nós nos dirigimos a Deus, que é o nosso Pai, o nosso cuidador, aquele que tem o amor e a proteção para nos oferecer, também devemos nos dirigir a Ele com reverência, reconhecendo que Ele é um Deus santo. Então, a gente já entende que ao se aproximar de Deus em oração, estamos tendo esse entendimento de que Deus, ele é o nosso Pai, que cuida de nós com amor, com todo o seu cuidado, e ele também é um Deus santo. Então, em momentos de oração,
Nós podemos agradecer a Deus porque Ele é o nosso Pai. E porque podemos nos aproximar dele confiantes no seu cuidado e amor. Então a gente pode estar aí tendo esse aconchego de Deus, essa proteção de Deus. E se a gente comparar Mateus capítulo 6, versículo 9, com João 1,12, Mateus 6,9 diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Abra agora a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo de número 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja essa comparação. Aqui, Jesus está ensinando que nós podemos nos dirigir a Deus como Pai. Em João 1,12, fala que todos aqueles que creem em Deus, que confiam em Deus, que têm um relacionamento com Ele, Deus os transforma em seus filhos. Veja, existem duas dimensões aqui da paternidade. A primeira dimensão é a dimensão do pai, que é aquele que dá origem, aquele que cria. Como a gente diz aqui, aquele ali é o pai dessa obra, né? É o pai dessa ideia, é o pai desse movimento filosófico, é o pai desse descobrimento aqui. Por quê? Porque foi aquele que deu a origem. E a outra dimensão aqui de paternidade é a dimensão de relacionamento. É um pai que se relaciona com seus filhos. Então, nessa ideia de que se tornam filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome, é aqueles que têm e desenvolvem um relacionamento com Deus. Então, a gente fala também que oração é se relacionar com Deus. E como isso é feito? Com reverência. Como isso é feito? Com o direcionamento de que Ele é aquele que tem o seu cuidado e o seu amor para conosco. Já nesse entendimento. Então, quando você nutre no coração esse entendimento que o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, porque Ele tem por nós amor e cuidado, muda tudo. Muda tudo. Porque alguém que tem amor e cuidado por nós vai fazer alguma coisa para nos prejudicar? O próprio Senhor Jesus disse: se um filho de vocês pedir pão, vocês darão a ele uma pedra, uma cobra? Não. Se vós, que sois maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Verdade? Não vos dará o Espírito Santo? Então vejam que Jesus tinha esse entendimento relacional de oração com Deus. E é essa dimensão que a gente precisa aqui fixar. Outra dimensão que a gente pode aqui aprender na oração é a seguinte: de que a vida, da maneira como nós a vivemos, ainda não reflete a expressão mais profunda da vontade de Deus. Veja como é colocada aqui a segunda parte da oração do Pai Nosso. Ele fala aqui: venha o teu reino. Veja só, venha o teu reino. Quando está dizendo venha o teu reino, é porque já veio ou porque ainda vem? Porque ainda vem. Veja, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando diz assim na terra como no céu, significa que a vontade de Deus acontece na terra do mesmo jeito que acontece no céu? Não. Significa que ainda não. Aqui está se expressando um desejo, está se expressando aqui uma vontade. Está dizendo o seguinte, que a gente deve desejar o reino de Deus. Eu gosto de traduzir essa palavra aqui, em vez de reino, por reinado. Porque reino é uma ideia muito de território, e reinado é uma ideia mais de domínio. Sabe? Então, a gente aqui deve desejar que o domínio de Deus, certo?
esteja sobre as nossas vidas, assim como já acontece no céu. No céu, tudo está sobre o domínio de Deus. Então, aqui na oração, a gente precisa desejar, anelar que a vontade de Deus se realize em nossas vidas. Então, o que a gente aprende nessa questão da oração aqui? É que orar, se você quiser anotar aí, no seu caderninho anote, orar é desejar a vontade de Deus. Você pode colocar assim, orar é desejar a vontade de Deus. Isto contraria um costume que muitas pessoas têm hoje, de querer que a sua vontade prevaleça em detrimento da vontade de Deus. Então tem gente que já ora, Senhor, que a minha vontade seja a tua. Né? Tem gente que ora para Deus para saber a vontade de Deus. Senhor, olha, aquilo ali, Senhor, que seja a tua vontade também. Então, a gente entende aqui, na oração do Pai Nosso, que orar é desejar que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Então, o mundo em que vivemos é injusto, violento, muitas coisas não faz sentido, exatamente porque ainda está em desarmonia com o céu. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que os filhos de Deus, que buscam a Deus como Pai, estes desejam a vontade de Deus, o reinado de Deus em suas vidas e, consequentemente, sendo os seus súditos, nós promovemos essa vontade aqui na terra. É através dos seus filhos que Deus cumpre a sua vontade aqui na terra. Olha, lendo acerca da paternidade, eu tenho um livro muito bom de D.A. Carson, que ele fala sobre Jesus, o Filho de Deus. Quando ele fala ali sobre a paternidade, é muito interessante a gente entender o entendimento que naquela época, naquele contexto, se tinha sobre a paternidade. O pai não era apenas o gerador do filho. O pai, principalmente, era aquele que dava um legado, que transmitia um legado para os seus filhos. De maneira prática, como a gente pode entender isso? Naquela época era o seguinte, o pai, que era pescador, por sua vez, fazia com que seus filhos fossem pescadores. Isso aconteceu com Jesus. José, que era o pai terreno de Jesus, ele era o quê? Qual era a profissão dele? Carpinteiro, marceneiro, não é isso? Jesus aprendeu com José a carpintaria, a arte da carpintaria. Então, quando a Bíblia está se referindo a Deus como pai, Jesus está expressando isto. Ele está dizendo o seguinte, que nós recebemos de Deus um legado. Legado deste pai. Então, qual é o legado deste pai? Que o seu reino se propague. Ele não é o rei? Ele não tem um reino? E nós somos seus súditos? Por sua vez, devemos fazer valer os valores do céu aqui na terra. O mundo necessita urgentemente que os filhos de Deus disseminem o reino dele aqui na terra. Irmãos, que responsabilidade! Orar é desejar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos venham ter o pleno conhecimento da verdade. Sabemos, irmãos, que a pregação do Evangelho não depende de nós, mas devemos pregar como se dependesse de nós. Percebe a ideia? Então a gente tem nítido isso na nossa mente, que Deus, Ele pode sim fazer sem nós, mas Ele quer fazer através de nós. Porque nós não somos seus filhos? Nós dizemos que nós temos Ele por pai? Então, os filhos, eles levam adiante o legado do seu pai. Então é esse entendimento aqui, irmãos. Então veja, Jesus colocou nessa oração duas
situações, 2 cenários. Assim na terra, como é no céu. Então a gente vê que no céu tem o padrão de Deus e na terra ainda não tem o padrão de Deus. Porque precisa que os filhos de Deus promovam este reino aqui na terra, este reinado. No padrão do mundo tem mentira, mas o padrão de Deus tem a verdade. O padrão do mundo tem as pessoas motivadas pela ganância. No padrão de Deus é motivada pela justiça. Justiça, aquilo que é correto. No padrão do mundo, aqui há a guerra. No padrão de Deus há a paz. No padrão do mundo, cada um quer se servir do seu próximo, usufruir do outro. No padrão de Deus, do céu, cada um serve ao seu próximo. Rapaz, isso aqui é muito interessante, porque tem gente que pensa que a igreja é um lugar aonde se é servido. Mas, na verdade, a igreja é um lugar onde você serve. O próprio Jesus disse: vós não dizeis que eu sou Senhor e Mestre? Bem dizeis, pois eu sou Senhor e Mestre. Mas eu, sendo Senhor e Mestre, fiz o quê? Vos laveis os pés. Vós deveis também fazer o quê? Lavar os pés uns dos outros. Então é esse entendimento aqui. E no padrão do mundo existe a vingança, mas no padrão de Deus existe o perdão. Na terra ainda vivemos uma grande colisão de vontades. Haverá um dia em que a vontade de Deus prevalecerá sobre todas as outras. O mundo está um caos. Crianças morrendo de fome, muitos atos de violência contra inocentes, injustiças. O que você diria a uma pessoa que diz: se Deus existe, como é que essas coisas acontecem? Jesus nos oferece a resposta na oração do Pai Nosso. Então, essa resposta que Jesus ele nos oferece no desafio diante do caos do mundo. Olha só, a oração do Pai Nosso não propõe uma atitude passiva. Que atitude passiva? É de você ficar esperando. É de você ser passivo a tudo que está acontecendo em sua volta. Pelo contrário, a oração do Pai Nosso traz para nós uma ação ativa. Orar não é ficar sentado. Veja, oração é orar mais ação, é agir. Você não pode pedir a Deus, desejar a Deus que o reino dele venha. Você não pode desejar que a vontade de Deus se faça aqui na terra, como já acontece no céu, se você não está disposto a fazer com que esse reino seja propagado, a fazer que essa vontade se cumpra através de você e na sua vida. Não adianta. Então, nós não somos chamados apenas para constatar o estado de coisa do mundo. Não tem aquela pessoa que chega e faz: rapaz, tem um papel aqui no chão, está suja essa igreja. Qualquer um vê isso, não é verdade? Nós não fomos chamados para dizer que está sujo. Nós fomos chamados para quê? Para limpar. Está sujo, eita, peraí. Já não está mais. Percebe a diferença? Então, há aqueles que pensam que estão aqui para ser servidos, há aqueles que apontam os defeitos, os erros, o que reclama, o que está errado isso, está errado aquilo, mas Deus não chamou a gente para ser passivo. Deus chamou a gente para ser o quê? Ativo, para fazer parte da resolução do problema e não para fazer parte do problema. Porque você sabe, se a pessoa não trabalha, ela atrapalha. A pessoa que não serve, quer ser o quê? Servido. E aqui fica para nós essa meditação. Nós somos como aqueles que são aliados de Deus na construção do
seu reino. O reino de Deus, se não está sendo propagado aqui, é por conta da nossa omissão. Porém, devemos ser atuantes, certo? Queremos lembrar, para você que está em casa, que se quiser fazer a sua pergunta pelo chat do YouTube, você pode assim fazer, que a nossa irmã Marilane está aí observando para nos passar aqui. Bom, a terceira dimensão pela qual nós precisamos aprender a orar é que devemos confiar em Deus para suprir nossa vida. Veja, confiar em Deus para suprir a nossa vida. Observe a palavra-chave. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que é que significa você pedir a Deus pelo pão de cada dia? Olhe, não é pedindo aqui pela feira do mês, viu? Veja a necessidade de observar isto aqui. É o pão nosso de cada dia. O Senhor Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Então tem gente que está pensando na feira do mês todo. Quando deu início à pandemia, vocês viram quantas pessoas correram para o supermercado para comprar comida? Povo, que medo. Olha, o povo tem mais medo de morrer de fome do que morrer da doença. A gente descobriu, o medo do povo não é a Covid-19 não, o medo do povo é morrer de fome. Há medo de morrer de fome. Mas só que com a oração, a gente aprende a descansar em Deus, confiando que Ele é quem nos dá o sustento diário. O pão nosso de cada mês é o pão nosso de cada dia. E o que significa isso no texto? No texto, Jesus está falando do pão como metáfora para tudo que nós precisamos para nos manter na vida em toda a sua complexidade. Tudo que um ser humano precisa para viver como um ser humano, inclusive o pão diário. Quando a gente fala pão, significa que é o nosso sustento como um todo, né? Eu me lembro de um amigo que quando ele dava um orçamento para um cliente, e o cliente queria diminuir o valor do orçamento dele, ele dizia, não tire o pão da boca das minhas crianças. O camarada não estava tirando o pão literalmente, né? Mas era dali que ele tirava o sustento da família dele. Então é essa ideia, o sustento vem de Deus. Por isso, irmãos, que aqueles que têm esta fé, esta esperança e confiança, não deixa de praticar o ato de dizimar, de ofertar, porque o entendimento daquele que está dizimando é o entendimento que tudo vem de Deus, que Deus é o seu sustentador. É uma expressão de fé, de confiança, de compreensão, que Deus é aquele que lhe supre. É essa a ideia. Então, quando você tem esse entendimento, você não teme fazer uma oferta, porque não vai lhe faltar, porque você confia em quem? Em Deus. Não é que você vai receber, você já recebeu. A diferença é essa, você já recebeu. E essa confiança nos faz desenvolver esse entendimento que o pão nosso de cada dia que nos é dado é um pão que é sustentado pelo próprio Deus, como aconteceu no deserto com o maná. Quando Jesus falou aquilo ali para o seu público tinha no seu histórico os pais, os avós que viveram no período do êxodo ali, né, no deserto, tendo o quê? O maná que caía do céu. Como é que diz a narrativa bíblica? Que a porção que dava ali era uma porção para um dia. Se a pessoa guardasse o maná, acontecia o quê? Apodrecia, não dava para o outro dia. Então, qual era a ideia ali? De confiar em Deus a cada dia. Sabe por que tem muita gente sofrendo de ansiedade? É muita expectativa quanto ao futuro.
A ansiedade é você querer antecipar o futuro. É tanto pensamento no futuro, que não vai ter, que não vai conseguir, que não vai dar, e etc., que a pessoa, por antecipação, sofre. E sofre muito. E cria muita doença na mente. E quando a gente aprende a confiar diariamente, a gente vê o milagre a cada dia. Sabe por quê? Porque até hoje, desde quando começou essa confusão toda, Deus tem sustentado a gente. Amém? Tem faltado pão? Não tem. Na verdade, tem gente que engordou. Tem gente que aumentou o peso. Né? Pelo contrário, né? Comeu demais. Deus dava para o povo no deserto o maná, que era um pão diário, e que não servia para ser guardado para o dia seguinte. Do mesmo modo, Jesus nos ensina a orar, confiando em Deus, que a provisão para amanhã já está garantida para nós hoje. Então, orar é confiar que Deus supre as nossas necessidades diariamente. Por fim, agradecer a Deus, porque Ele tem nos dado o pão nosso de cada dia. Pedir que Ele nos dê o pão de que hoje precisamos. Pode falar, meu irmão. É no versículo 11 do capítulo 6, né? Está aqui, não, está aqui. Quando eu vejo aqui o 11, pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É um motivo de já agradecer, porque Deus já nos deu, né? Nós vemos assim, esse texto, não é que vai nos dar para a gente o amanhã, porque amanhã não pertence a nós. O motivo, é um momento que Deus sempre já fez, e aquele motivo de gratidão. Quando fala também no sentido da oração, o motivo de orar ao meu Senhor, de colocar o joelho no chão e clamar, reconhecendo quem eu sou de verdade, né? E quem é Deus, né? O motivo também de agradecer, o ato de humilhação que eu tenho, de dizer que verdadeiramente o que eu sou em relação a Deus, é só agradecer o que Ele faz na minha vida, e fazer, para não dizer, na vida da igreja do nosso Senhor Jesus. Então, eu vejo dessa maneira. Para concluir, pastor, eu queria só ler esse versículo aqui, de João, capítulo, versículo o 11 e o 12, que diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. Mas todo quanto receberam, aos que crerem, isso é fundamental, ponto-chave, crerem. Em seu nome, deu-lhe o direito de ser feito filho de Deus. Amém. Eu achei maravilhoso demais isso aqui, muito gostoso, né? E forte para nossas vidas, né? Para os que crerem. Mesmo que tenha que esperar, mesmo que tenha uma situação que, com muita dificuldade, como nós vimos, mas esperar e crer que Ele é a razão de nós ser felizes, até feliz, que não é fácil. A felicidade, o homem ignorante, não. A gente encontra pessoa que diz, eu melhorei porque eu descuido do meu. Eu tenho um cliente, eu estou fazendo o carro dele, ele disse a mim que ele melhorou a questão do carro dele, da arruma para ajeitar, porque papai do céu viu que eu mereço. Ele tem uma doutrina aí que eu não consigo descobrir a doutrina dele. Eu disse, irmão, em nome de Jesus, nós não merecemos nada, mas a graça e a misericórdia de nosso Deus é que nos dá o sustento. E ele ficou pensando que o pastor disse para ele, eu não sei a denominação, mas ele disse que ele agora melhorou o carro dele, pintou o carro dele agora comigo, porque eu digo só, papai do céu, pode ser uma esmola que ele está me dando, um milagre de você trazer para pintar, mas que nós não merecemos nada. A graça e a misericórdia vem de nosso Deus. Amém. Nós não merecemos. Verdade. Ele ficou assim, mas ele está, de vez em quando ele passa lá para ver o carro, e a gente conversa um pouquinho, e ele está vendo que ele deu sim para isso. Amém. Então, irmãos, para terminar, dos ensinos da oração do Pai Nosso, qual preciso melhorar? Os irmãos viram que a gente colocou 3 situações. Primeiro, eu preciso melhorar a aprender a conhecer mais a Deus e a honrar o seu nome. Segundo, eu preciso permitir que a vontade de Deus seja feita em minha vida e por intermédio de mim. Terceiro, deixar de andar ansioso
e agradecer antecipadamente pela provisão de Deus para a minha vida. Então, irmãos, vimos essas 3 dimensões da oração modelo, chamada oração do Pai Nosso. A dimensão de que nós devemos, quando orarmos, reverenciar o nome santo de Deus. A dimensão de que nós precisamos entender e permitir a vontade de Deus na nossa vida e através de nós, não é só na nossa vida, mas é através de nós. Às vezes a gente quer que uma justiça seja realizada, mas muitas vezes nos negamos a ser esse canal, esse meio da justiça. Muitas vezes a gente quer que um bem aconteça, mas muitas vezes nós nos negamos a ser o canal pelo qual esse bem aconteça. A gente quer ver coisas boas acontecer no mundo, mas muitas vezes nos negamos ser canais desse acontecimento bom. Então a gente também tem um outro problema aqui, que o texto aqui abordou para nós. A gente às vezes fica ansioso pelo que não temos e deixamos de agradecer pelo que temos. Então a gratidão é muito importante. Se você parar para pensar no que você não tem, você vai ter muito motivo para ficar triste. Não é verdade? Você não tem isso, eu não tenho aquilo, isso não aconteceu, e aquilo no outro, né? Você fica naquela confusão de ingratidão. Mas se você parar para agradecer assim, Senhor, obrigado porque eu fiz a minha primeira refeição. Como é importante, né, irmãos? Senhor, obrigado porque hoje eu pude beber água. Irmãos, eu trabalhei essa semana no sol, eu estou bronzeado, não foi de praia não, irmãos. Eu trabalhei no sol, penso que até agora estou desidratado. Que coisa horrível, você ter sede, a boca seca. Ainda temos água. E a pessoa com sede, a boca seca e não ter água. Se você parar para pensar direitinho, temos mais motivos para agradecer do que para reclamar, irmãos. Então a gratidão move o nosso coração para entender que Deus quer nos usar. Se você for procurar defeito, você só vai ver defeito. Se você procurar qualidade, você também vai enxergar as qualidades. Não tem para onde, não. Então, Jesus nos ensina que devemos deixar de andar ansioso e passar a ser agradecido. Porque a ansiedade faz com que você pense naquilo que você não tem, naquilo que não aconteceu ainda. Vai ter, vai acontecer. E você fica sofrendo com aquilo. Mas a gratidão é o contrário. A gratidão te dá tranquilidade, te dá firmeza. Você faz, obrigado, Senhor. Feito o irmão Chiquinho aqui falou, é a graça. Eu não mereço, mas o Senhor me abençoou. Né? É esse entendimento. E ele diz aqui para nós que devemos ter essa gratidão antecipadamente pela provisão de Deus para a nossa vida. Às vezes falta isso. Então vamos exercer hoje, a partir de hoje, com o que a gente aqui aprendeu com a oração do Pai Nosso, vamos aprender a reconhecer a Deus como Pai. Vamos aprender aqui também que Deus quer nos usar para que a vontade dEle aconteça em nossas vidas. Como aqui a gente falou, oração é desejar a vontade de Deus. E por mesmo sem merecer. E o terceiro ponto é descansar em Deus, agradecidos pelos seus feitos em nossas vidas, pelo seu sustento diário.